A paz do Senhor Jesus, crente. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a 8ª lição do segundo trimestre de 2023. Vamos orar? Deus, o Senhor que está acima de tudo e de todos, o Todo-Poderoso, abre mais uma vez, meu Deus, o nosso entendimento para poder compreender a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, vai tirando, meu Deus, todo o empecilho e vai trazendo, meu Deus, a cada dia, meu Deus, a compreensão da Tua palavra para que possamos praticar em nome de Jesus. Abençoa todos os líderes religiosos, que o Senhor possa dar sabedoria para conduzir a Tua obra aqui na terra, em nome de Jesus. Lição 8, 21 de maio de 2023. A importância da paternidade na vida dos filhos. Texto áureo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Verdade prática: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 17 e o versículo 22. Também o capítulo 8, versículo 1 ao 3. Palavra-chave: paternidade, estado ou qualidade de pai. Qual tipo de pai nós somos? O ausente, o extremista, o permissivo, o autoritário, o sábio, o dedicado, o que para corrigir, o que exorta? Porque Deus matou Eli e seus filhos e não matou Samuel e seus filhos. Será uma aula prática, resumida. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, eu conto contigo. Tópico 1. A paternidade dentro da família. Parágrafo 1. A primeira família. Parágrafo 2. A falta de autoridade no lar. E parágrafo 3. Os problemas de uma paternidade ausente. 2 líderes religiosos que tinham influência no Velho Testamento: Eli e Samuel. Nesta lição, iremos estudar a respeito dos líderes religiosos com seus filhos que se tornaram também líderes religiosos. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, está escrito: se você não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja do Senhor? Aqui é uma carta que o apóstolo Paulo está orientando o jovem pastor Timóteo a entender o mistério mais interessante na vida de um servo, de um obreiro, de um pastor. Cuidar primeiro da sua casa. A ordem sempre será Deus, família e igreja. Quando alteramos essa regra, as consequências são gravíssimas. Obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, que muitos deles deixa sua família, se torna ausente dentro da família para cumprir agendas, esquecendo totalmente da sua família, dos seus filhos, e muitos dão até presente, mas o que o filho quer é presença paterna. É onde você vai realmente, de verdade, passar os seus valores para a boa educação, a boa admoestação do Senhor. Mas muitos pais, líderes religiosos, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, dirigentes, enfim, estão terceirizando a educação dos seus filhos. E é muito grave, porque quando negligenciamos a educação dos nossos filhos, iremos sofrer consequências gravíssimas. Essa é a verdade. Mas que Deus possa nos dar sabedoria a nós, líderes, pastores, para administrar bem a família, porque família é projeto de Deus. Não existe você abandonar a sua família para querer fazer a obra de Deus. É inadmissível um obreiro abandonar sua família para fazer a obra de Deus. Como? Não há possibilidade, porque o obreiro vai cuidar de família. Se ele não cuida bem da família dele, ele não vai saber cuidar da família dos outros. Ele não vai saber cuidar da família de Deus. Fica a dica: tenha tempo
para a sua família. A sua família, os seus filhos, precisa de presença e nem sempre de presente. Tópico 2. Tipos de paternidade extremista. Parágrafo 1. A paternidade autoritária. Parágrafo 2. A paternidade permissiva. Parágrafo 3. Eli criou filhos que se tornaram profanos. Nesse segundo tópico, nós iremos falar de Eli, um sumo sacerdote que julgou Israel durante 40 anos. Teve 2 filhos chamados Ofni e Finéias. Eles 2 eram sacerdotes. Para se tornar um sacerdote, a partir dos 30 anos. A história de Eli, Ofni e Finéias está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Eli, o sumo sacerdote, o líder espiritual daquele povo, era um pai permissivo e também omisso. Honrava mais os filhos do que o próprio Deus. Não corrigia, não dava limites. Eli, o sumo sacerdote, de forma equivocada, olhou para Ana e a teve por embriagada. Porém, os 2 filhos, ele via, mas era permissivo e era omisso. Na arca existia o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão. Eu quero sinalizar sobre a vara de Arão. Foi colocado 12 varas representando cada tribo. Aquela que florescer vai servir no tabernáculo. E o Senhor fez a vara de Arão florescer. Quem escolhe é Deus. A obra é de Deus, não é dos homens, mas sim de Deus. Nós que somos líderes religiosos, temos de ter também essa sensibilidade como pastor. Porque se o seu filho não tem uma chamada específica para a obra, não adianta você forçar, não adianta você forçar a barra para ele ser um líder por conta do dinheiro, por conta da influência, por conta do cargo. Não, a obra é de Deus. Eli preparou os filhos para ser o sacerdote, mas diz a Bíblia que eles não conheciam ao Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, está escrito: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor. 2 sacerdotes, filho do sumo sacerdote, que não conhecia ao Senhor. Ofni e Finéias, ele estava mexendo no sacrifício, no holocausto que entregava ao Senhor. Ele com um garfo dele e até ameaçando a cães gulosos, como existe nos dias de hoje. Isaías capítulo 56, versículo 11 em diante. Podemos ver que eles estavam aqui pecando contra o próprio Deus dentro da casa do Senhor. Porém, está escrito em 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, era, porém, Eli, já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Estavam levando mulheres para ter o ato sexual dentro da tenda da congregação. Veja que depravação. Mas o Senhor mandou o profeta. A profecia chegou até a casa de Eli, só que eles não deram ouvido. E nessa profecia, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35, está escrito: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Observe que o Senhor estava falando já com Eli, mas em hipótese alguma ele tomou a atitude paterna e também como um líder espiritual de realmente destituir os seus filhos como um sumo sacerdote. Mas eu não sei qual foi o objetivo de Eli de permanecer os seus filhos no poder, como infelizmente tem muitos nos dias de hoje dessa forma, mas o Senhor mandou o recado. Só que Eli não quis dar ouvido.
já estava velho, idoso, mas não queria agir da forma que tinha de agir, mas preferiu ser omisso e também permissivo. E Samuel estava morando com quem? Com Eli. O Senhor chama Samuel, um jovem, Samuel, Samuel, e revela tudo o que estava acontecendo dentro da casa de Eli. Quando ele acorda, Eli, realmente que tinha dado a senha, fala que o teu servo ouve. Eli perguntou a Samuel: o que foi que Deus falou contigo? Não esconda nada. E Samuel falou tudo para ele. Mas observe a resposta de Eli. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. Observe que agora o sumo sacerdote Eli estava transferindo a responsabilidade dele, a atitude que ele tinha de tomar como um pai, como líder espiritual também, ele transferiu para Deus. Deus estava querendo era que Eli realmente tomasse uma atitude sobre os seus filhos. Mas aí, por não escutar, veio a consequência. A profecia se cumpriu, Hófni e Finéias morreram, a arca foi levada. Quando Eli soube que os seus filhos morreram e que a arca do Senhor foi levada, que era a presença de Deus, ele caiu, estava pesado, gordo, caiu de uma cadeira, quebrou o pescoço, morreu. Ele, os seus filhos. Por quê? Porque não deram ouvido à voz do Senhor. Mas que Deus tenha misericórdia da minha vida, da nossa vida, para como líder, pastor, não realmente passar a mão na cabeça dos nossos filhos. Porque nesse caso aqui está bem específico, que eram filhos que se tornaram sacerdote. Filho de um sumo sacerdote, ou seja, filhos de um sumo sacerdote. Que nós possamos entender, como pastor, como líder espiritual, se o nosso filho, porventura, não tiver a chamada para o ministério, não adianta você forçar a barra. Porque os filhos de Eli, Hófni e Finéias não conheciam o Senhor, mas se tornou sacerdote. E tem muitos que são pastores, que são líderes e nem conhecem o próprio Deus. Nem tem intimidade com Deus, mas não quer realmente abandonar o cargo, mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus. E nos dê sabedoria para administrar muito bem a obra do Senhor, porque a obra do Senhor é algo muito sério, que nós temos de ter essa consciência a cada dia, a cada minuto, a cada milésimo de segundo. Tópico 3, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Parágrafo 1, omissos para com os filhos. Parágrafo 2, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Irei falar nesse terceiro tópico sobre Samuel, juiz, profeta e também sacerdote. Irrepreensível, um homem justo, respeitado por todos, porém tinha dois filhos chamados Joel e também Abias. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, está escrito: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Versículo 3, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Nós temos de falar só o que a Bíblia diz. A Bíblia não relata
o nome da esposa de Samuel, nem também sobre a sua criação com seus filhos. Então não podemos dizer de forma alguma que Samuel era um pai ausente ou permissivo, de forma alguma. Até porque nós podemos identificar que está falando sobre os filhos de Samuel apenas em 5 versículos do capítulo 8 e mais nada fala sobre a família de Samuel. Mas podemos também entender aqui que Samuel, como um pai, os filhos foi constituído, sim. Os filhos se perverteram, se inclinaram para a avareza, e não é diferente nos dias de hoje. Quantos líderes religiosos estão inclinados para a avareza? Corruptos, que se envolvem também na política para ter benefícios próprios, abandonando a obra de Deus. Tem muitos nos dias de hoje, como Joel e também como Abias. Porém, algo muito interessante acontece. Os homens de Israel, os anciãos, os líderes de Israel, quando perceberam que os filhos de Samuel já não estavam agindo como Samuel agiu, um homem justo, irrepreensível, eles tomaram atitude, se levantaram e foram lá falar com Samuel, o pai de Abias e Joel. Note que aqui agora, Samuel não toma a atitude de Eli. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4, está escrito: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Samuel orou ao Senhor. Diferente de Eli. Eli não buscou um arrependimento, uma reconciliação com Deus, uma conversa com os filhos de Samuel, Joel e Abias, foi destituído do cargo. E Samuel obedeceu à voz do Senhor, constituiu ali um rei, o primeiro rei de Israel, e ele ungiu aquele rei, Saul, ungiu também o segundo, que foi Davi, porém, ele tomou uma atitude e corrigiu aquilo que precisava corrigir, diferente de Eli. Então, a Bíblia não diz de forma alguma que Samuel foi omisso. Não. Se eu falar isso, eu estou fazendo uma exegese, colocando de fora para dentro do texto. E nós precisamos fazer uma exegese, que é quando você extrai do texto para fora. Então, a Bíblia não sinaliza de hipótese alguma que Samuel era um pai ausente e nem sequer permissivo. É tanto que ele corrigiu o erro. Quem sabe, talvez, foi por isso que Eli morreu com seus filhos e Samuel e os seus filhos não morreram. Foi 2 líderes espirituais que tomaram atitudes distintas diante dos erros dos seus filhos. E só para lembrar também que Emã, filho de Joel, se tornou levita no reinado de Davi. Que Deus possa nos ajudar a ser como Samuel, que vê os erros e corrige, que vê o erro e age, que vê o erro e exorta, e toma atitude como liderança. E Samuel realmente foi orar a Deus e tomou uma providência. E que nós possamos, como líder espiritual, honrar primeiro a Deus e não aos nossos filhos. Para conclusão, os pais são exortados
a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que o seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Se nós estivermos mais presentes na vida de nossos filhos, com certeza o Senhor vai nos abençoar. E mais uma vez, estudamos a palavra de Deus, exemplos da palavra de Deus para corrigir as nossas falhas, corrigir os nossos erros e também fazer uma avaliação sobre a nossa vida, mas que Deus nos ajude e nos dê sabedoria para agir como um pai e pai espiritual e como um pastor e como um líder religioso, agir e zelar pelas coisas de Deus. Se você gostou deste estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, compartilhe, divulgue esse material para que o nome de Jesus também seja glorificado. Amém? Eu conto contigo. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus filhos. Você como pastor, como um líder religioso, possa dar uma atenção especial a nível de presença dentro da sua família, porque os nossos filhos precisam da figura paterna para também corrigir, para exortar com amor, com carinho e com dedicação. Amém? Que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe os teus filhos, que os teus filhos possam ser filhos abençoados, filho dedicado ao reino de Deus. Se torne mais um intercessor por essa nação chamada Brasil. O Brasil está vivendo momentos difíceis de inversão de valores, mas eu creio em um Deus que é fiel. O justo juiz irá colocar tudo no seu devido lugar. O Senhor vai entrar com providência e nos dará um grande livramento. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Aguarde a providência de Deus, o grande livramento que o Senhor vai realizar nesta nação chamada Brasil. E eu creio. Você crê? Diga um amém aí. Fica com Deus. Até a próxima aula.